Glória a Deus, bom dia, paz seja com você. Iniciando aí mais uma chave mestra, né? Hoje, dia 16 de agosto de 2024, uma sexta-feira ainda um pouquinho frio aqui em São Paulo, mas estamos aqui na presença de Deus e estou aí disponível e pronta para falar daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Glória a Deus, aleluias. Eu quero estar iniciando esse tempo com uma oração, apresentando ao Senhor todo esse tempo que a gente vai estar aqui. Quero estar falando da palavra do Senhor e que você receba, que você possa ser tocado pelo poder de Deus aí através do conhecimento da palavra. Bom dia, Marcinha, paz do Senhor. Vamos estar orando, né? Vamos estar apresentando esse tempo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, por mais uma oportunidade de estar falando contigo e falando de ti, Senhor. Muito obrigada. Eu quero apresentar ao Senhor esse tempo de live, quero apresentar ao Senhor todo esse assunto que vai ser abordado hoje, Senhor, aqui na carta de Colossenses, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, que o Senhor passeie conosco aqui na tua palavra, que o Senhor se revele, que o Senhor se faça presente. Pai, em nome de Jesus, vem ministrando aos nossos corações, liberando sobre nós porções de sabedoria, de conhecimento e também do teu Espírito, da tua vida sobre cada um daqueles que vão estar acessando essa live nesta manhã ou em qualquer momento em que essa live for acessada, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa se fazer presente com essas pessoas, Pai querido, ministrando aos seus corações naquilo que elas precisam, naquilo que é a realidade delas. Senhor, a tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, que seja assim também nesta live, que o Senhor se revele poderosamente aos corações, que a tua palavra seja luz para os caminhos, para as decisões que precisam ser tomadas, que a tua palavra venha envolver os corações, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo expectativa daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor quer fazer. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca poderosamente aqueles que estão aflitos nesta manhã e traz sobre eles a paz que excede todo entendimento, guardando a mente, guardando os corações. Toca aqueles que estão inseguros nesta manhã e traz a segurança que há no poder do teu nome, Senhor. Uma rocha poderosa é o Senhor, uma rocha firme é o Senhor. Fala poderosamente a esses corações nesta manhã, aqueles que estão enfermos sejam tocados pelo teu poder nesta hora e que eles recebam cura sobre os seus corpos, que eles recebam cura sobre sua alma, sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos, que todo ser desse irmão, dessa irmã seja tocado agora pelo teu poder e eles recebam cura, eles recebam milagres, eles recebam restaurações, restituições em áreas que eles foram, Senhor, prejudicados. Que o Senhor se revele poderosamente aos corações dos meus irmãos, também, Senhor, aqueles que têm causa na justiça. Que o Senhor vá à frente, que o Senhor vá defendendo a causa do teu filho, da tua filha. Ah, Senhor, um dos nomes, uma das denominações que o teu nome é conhecido é como advogado. O Senhor é advogado, é o nosso advogado diante do Pai. O Senhor nos defende, quanto mais diante do nosso adversário, nos defende, nos protege, nos guarda. Senhor, defende a causa dos teus filhos nesta manhã, vai à frente deles, vai abrindo os caminhos, vai abrindo as portas, vai suprindo as necessidades, Senhor, que não haja falta de nada sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor se revele a essas pessoas, iluminando a mente deles, dando o conhecimento necessário, a sabedoria, Senhor Deus, para ser aprovado aí nessa entrevista, nesse teste, nessa seleção que essa pessoa está passando, que o Senhor abra as portas, que o Senhor
supra as necessidades dos meus irmãos, Pai. Teu é o ouro, tua é a prata, Senhor. Abençoa poderosamente a vida desta pessoa. Envia o suprimento, Senhor, em nome de Jesus. Faz nova todas as coisas dentro das casas, nas famílias, nos relacionamentos familiares, entre pais e filhos, entre esposa e esposo e esposa, Pai. Que as famílias sejam tocadas pelo teu poder, que o Senhor ministre poderosamente sobre essas vidas, trazendo a direção, a orientação e o controle que está nas tuas mãos, Senhor. Faz nova todas as coisas sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Bom dia aí o pessoal que está entrando. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui hoje de novo para falar de Colossenses e nós vamos iniciar aí a partir do verso 13, né? Eu ainda estou no capítulo 1 de Colossenses. O alvo dessas lives agora é falar das cartas da prisão que Paulo escreveu enquanto estava preso. Então eu já falei de Filemon, estou falando agora de Colossenses, né? E em nome de Jesus vou estar ainda falando de Filipenses e de Efésios, que são as cartas que ele escreveu enquanto estava ali preso. Na quarta-feira eu tive uma pessoa muito especial aqui comigo, a pastora Cláudia, foi uma bênção, né? Que presença de Deus gloriosa nessa live, junto com a pastora Cláudia. E ela deu o seu testemunho, né? Algo tão tremendo, tão profundo, gente. Que coisa linda, né? Que Jesus faz. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não muda, Jesus não falha, e não há nada impossível para Jesus, né? E o Senhor ali fez algo maravilhoso na vida da Bispa Cláudia, né? Curou ela de leucemia, um caso grave que para os médicos não tinha chance alguma. O Senhor fez essa maravilha na vida dela. Então, que você aí que está acessando, que vai acessar, não assistiu ainda, vai lá no meu perfil, a live está salva, também está salva lá no meu canal do YouTube, Chave Mestre. Vai lá, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, né? Coloca lá um comentário. Lá no YouTube tem poucas curtidas, às vezes as pessoas visualizam, mas não curtem, precisa curtir. Mesmo que você já assistiu aqui, vai lá, né? Curte lá também, faz um comentário lá, tá bom? Assim a plataforma ajuda a entregar o material, né? A plataforma envia para outras pessoas. Quando a pessoa faz uma pesquisa lá, ela sugere também esse material, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos lá, Colossenses 1, do verso 13 ao 23. Eu vou estar falando esta manhã sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, né? Um texto tão maravilhoso, tão profundo que Paulo traz aqui pra gente, né? Nessa manhã. Eu vou estar lendo o texto e depois vou estar fazendo alguns comentários, tá bom? Eu vou estar lendo a versão NVT, que é uma versão mais contemporânea, mais simples, né? Porque o alvo é que você entenda o que a gente está lendo, né? As pessoas têm algumas dificuldades, às vezes, de entender a Bíblia, né? Em algumas versões mais antigas. Vamos lá, diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai o reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho, no corpo físico,
Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Amém? Glória a Deus! Um texto tão maravilhoso, né? Tão profundo. Paulo traz com tanta clareza essa revelação de quem é Jesus, né? De quem ele é e o que o seu sacrifício na cruz fez por nós, trouxe para as nossas vidas, né? Eu quero começar ali no verso 13, a expressão libertou das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa linda, né? A expressão libertou das trevas comunica a ideia de salvação, nos resgatando da tirania das trevas. Considerando um importante tema do Antigo Testamento, isso inclui o resgate de situações negativas, tais como o perigo, a morte, a doença e situações hostis em geral. Eu quero ler com você Êxodo 6:6 e 14:30. Vamos ver aqui, Êxodo 6:6. Ainda falando do resgate, né? Êxodo 6:6 diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Olha, o Senhor libertando, né, Israel da tirania do Egito, né, do poder, né, do Egito. Agora, Êxodo 14:30 diz assim: Assim o Senhor livrou Israel naquele dia e da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quer dizer, ali, quando eu li, era uma promessa de que Deus iria fazer. Aqui em Êxodo 14:30 já está o cumprimento. Deus já livrou eles e inclusive livrou eles também da perseguição do Egito ali, enquanto eles saíam do Egito, né? Salmo 33, 18 e 19, também quero estar lendo com vocês. Salmo 33, do 18 ao 19. Aleluias. Diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Olha que zelo, que cuidado do Senhor conosco, né? Os olhos dele estão sobre nós para nos livrar da morte e nos preservar no tempo da fome, no tempo da angústia, no tempo da aflição. Há necessidade de nós ficarmos temerosos, há necessidade de nós ficarmos receosos se nós temos o Senhor conosco. Esses resgates incluem tanto a libertação atual quanto a futura, libertações consumadas no mundo que está por vir. Olha só, o Senhor está te dando a garantia. Você que tem uma aliança com Ele, Ele está te dando a garantia de livramento de todo o poder das trevas, te dando a garantia de livramento, de resgate, de todo o mal. Eu quero ainda ler outro texto em Isaías 49, do 9 ao 24. Do 9 ao 24 não, o 9 e o 24. Isaías 49, verso 9 diz assim... Eu vou ler o 8. Diz ainda o Senhor: No tempo aceitável te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei, te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. De quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus, não é? No verso 9, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Olha só, através de Jesus, nós somos habilitados. Bom dia, Catinha. Nós somos habilitados a sair dos cativeiros,
Através de Jesus, nós temos a oportunidade de receber uma libertação tão profunda que o Senhor vai nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Então, queridos, há uma ordem: sai do cativeiro, sai das prisões, porque Jesus veio nos resgatar do cativeiro que o inimigo, nos mantinha. Lá no verso 24 diz assim, olha só o que o Senhor ainda está falando. Bom dia, Gê. Tirar-se-ia a presa ao valente? Alguém ousaria tirar a presa da boca do valente? Alguém? Imagina um leão com uma presa na sua boca. Quem ousaria tirar da boca do leão essa presa? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Alguém conseguiria fugir do tirano, irmãos? Alguém que está preso, mantido em cativeiro por um algoz, poderia sair desse lugar? Mas olha o que o Senhor diz no verso 25, mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Olha que coisa tremenda que o Senhor está falando. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está falando, do poder que Jesus tem, do poder que o Senhor tem sobre a vida daquele que se compromete com Ele, sobre a vida daquele que é aliançado com Ele. Então, queridos, não há nada a temer, não há nada a duvidar, não há nada que possa nos constranger e pensar, olha, para mim não tem jeito, para o meu familiar não tem jeito, para essa situação não tem saída, porque para Deus nada é impossível. Você e eu precisamos crer nisso. Você e eu precisamos confiar nisso. Isaías 9, no verso 6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só, ele já nasceu, ele já cresceu, ele já ressuscitou. Ele morreu na cruz do Calvário, mas já ressuscitou. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Emanuel, Deus forte. Queridos, não há por que temer, não há por que ficar constrangido, com medo ou achando que não vai acontecer, que Deus não vai fazer. Irmãos, Deus vai fazer. Você precisa querer, você precisa desejar, você precisa buscar. Cada dia mais você precisa se aliançar com o Senhor, sabe, se colocar diante dele com o coração quebrantado e contrito e perguntar, Senhor, o que ainda precisa sair da minha vida? O que ainda me mantém cativa nos pensamentos, numa mentalidade cheia de fortalezas, de enganos, ou então em situações em que eu vivo caindo constantemente na mesma situação, nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Traz luz, Senhor, mostra o que está acontecendo. Aqui em Colossenses, ele fala o quê? Que ele nos libertou do império das trevas. A cédula que era contrária a nós foi rasgada na cruz do Calvário. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é poderoso, irmãos. Isso é um resgate tremendo. É algo maravilhoso que eu e você não podemos esquecer jamais. Jesus comprou a nossa liberdade. Isso se refere ao que? A uma deportação ou uma transferência de exércitos capturados ou populações de um país para o outro. Irmãos, olha, nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Oriente. Imagina que você foi tomada
né? A sua nação foi tomada como a Turquia não, ai meu Deus, esqueci o nome do país, ai, que a Rússia lá tem oprimido, a Croácia, não é? Estão lá debaixo daquela opressão, daquele território, né, cercado pelo inimigo, pelo adversário, e o Senhor vem e opera um resgate naquele lugar, tira você daquele lugar e te leva para o reino, né, para o território de Deus. Imagina, irmãos, aquele povo lá da Croácia está vivendo, o que eles estão vivendo naquele lugar? Quanta gente já saiu de lá e foi para outras nações, buscar abrigo em outros lugares. Ainda tem aqueles lá, os guerreiros que estão lá sendo oprimidos com fome, passando frio, morrendo com doenças. Esse é o estado daqueles que ainda estão sob o cativeiro das trevas, irmãos. Mas Jesus fez uma obra tremenda, Ele nos tirou desse lugar e nos levou para outro lugar. Agora nós precisamos aprender a viver como filhos do reino, como filhos de Deus, aprender a cultura do reino, aprender o que Deus tem nos ensinado. Deus nos deportou desse lugar para um lugar muito melhor, um lugar onde tem paz, onde o teu Senhor não é um ditador, não é um tirano, não é um Deus mau, pelo contrário, é um Deus muito bom. Você vê que no verso 15 aqui de Colossenses 1, ele fala, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que coisa tremenda, tremenda isso que o Senhor Jesus é. Essa é a verdade dele, né? A verdade de quem Jesus é. Né? Aqui a palavra grega para a palavra imagem significa uma revelação e representação exata. Jesus também é chamado de o primogênito, um título que se refere à sua posição exaltada e não ao momento do seu nascimento físico. Olha o que o Salmo 89, o verso 4 e o verso 27 diz. Salmo 89. Verso 4, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Lá nos Salmos, Jesus ainda era uma promessa. Eu já estou falando de Colossenses, onde já está cumprida a promessa. E eu e você, como igreja, precisamos entender o que Jesus fez por nós e quem nós somos diante dele, diante do reino espiritual. No verso 27, falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. É isso que Jesus é, o mais elevado. Primogênito, um título que se refere à sua posição exaltada e não ao momento do seu nascimento físico, tão singelo humanamente ali, ai meu Deus, tão vulnerável, né? Agora não. Ele já está como Senhor, como primogênito do Pai. Entre os judeus, o primogênito era especialmente privilegiado por seus pais. Ele herdava a liderança da família e uma porção dupla da propriedade após a morte do pai. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o dono de todas as coisas. Tudo o Pai entregou a ele, né? Por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas. Todos os níveis de autoridade espiritual. Nós temos aqui, né, que Paulo fala sobre tronos, soberanias, principados, potestades, são níveis hierárquicos de autoridade espiritual. Paulo está falando que até esses níveis de autoridades espirituais foram criados por Jesus e para Jesus. O inimigo usurpou desse conhecimento e formou para ele, para si, um nível de autoridade espiritual maligna para atacar a humanidade, para afligir a humanidade. Mas eles só operam através da permissão do Senhor Deus. Se o Senhor Deus, o que o Senhor Deus não permite, eles não operam.
Mas irmãos, o povo, as pessoas, os homens e mulheres têm dado às autoridades espirituais malignas poder através do pecado. Então é por isso que muitas vezes nós vemos coisas acontecendo e nós não entendemos. Por quê? Porque nós entregamos ao inimigo a autoridade, nós damos para ele a ferramenta, nós damos para ele o alimento para que eles possam operar na terra. Porque o nível de maldade tem crescido cada vez mais. Mas bom dia, Góis, paz do Senhor. Mas tudo isso, até os níveis de autoridade espiritual foram criados por Jesus, para ele e por ele. Não é? Ele é antes de todas as outras coisas. Nele tudo subsiste. É ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. A palavra subsiste significa ficar ou manter junto e retrata Cristo como o princípio mantenedor e unificador do universo. Queridos, ele não está lá sentado no seu trono, indiferente ao que está acontecendo aqui na terra, indiferente ao que está acontecendo comigo e com você. Não, ele permanece conosco, ele está conosco, ele está atento a tudo que está acontecendo, ele está agindo, ele está operando, ele está trabalhando ao meu favor e a seu favor. Não é um Deus indiferente, não é um Deus que não se importa, pelo contrário, ele se importa com a humanidade, ele se importa com o que está acontecendo na terra. Diferente do que se falava nesse tempo ali, com a igreja, né? O que a igreja de Colossos enfrentava. Os falsos profetas, os falsos mestres e falsos líderes ensinavam o quê? Ensinavam, né, de acordo com aquilo que eles entendiam, de acordo com aquilo que eles conheciam da sua vivência, da sua própria experiência, que Deus estava lá muito distante do homem, não estava se importando com o que acontecia. Pelo contrário, a palavra subsiste quer dizer isso, que retrata o quê? Que Jesus está junto, né, como princípio mantenedor, ele está cuidando de tudo. Também a palavra plenitude, que é uma das palavras, né? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. No verso 19, que diz assim, olha, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. A palavra plenitude é uma das palavras-chave na carta aos Colossenses, né? A palavra plenitude, usada 8 vezes em Colossenses e cerca de 17 vezes no Novo Testamento. A palavra tem vários significados. Perdão, irmãos. Aqui traduz um termo técnico que os falsos mestres provavelmente empregassem para denotar a totalidade dos intermediários divinos entre Deus e o ser humano. Viu o que eu estava falando? Paulo purifica a palavra e a usa para descrever a soma total de atributos divinos residentes em Cristo e para mostrar seu papel único e incontrastável de mediador. Paulo, ele traz a palavra que era comum para eles, a palavra que eles usavam, que os falsos mestres usavam, né, a palavra plenitude, para retratar os seus deuses, né, das suas épocas, da sua época ali, para retratar a plenitude deles. Agora Paulo usa o mesmo termo para falar de Jesus, retratando, purificando a palavra, santificando a palavra, trazendo com clareza o que a palavra quer dizer, que em Cristo está toda a plenitude, todo o poder, toda a autoridade. Ele é o mediador dessa nova aliança que há entre eu e ele, eu e o Pai, você e o Pai. Então você vê como Paulo, ele é inteligente, como ele está usando aquilo que aquele povo conhecia, que aquela geração conhecia, por causa de toda a cultura grega, né? De toda a cultura helenista que era real e muito forte naquela época. No verso 20 ao 23, quero ler aqui para você, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus reconciliou o homem com Deus. É por isso que ele é o mediador, porque ele fez essa reconciliação através do seu sangue na cruz do Calvário. E olha só, ele diz aqui o texto: reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que será que nos céus foi reconciliado através da cruz de Jesus? Olha como que o texto é profundo, né? E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Queridos, olha que coisa tremenda, né? Tremenda o que Jesus fez. Nos reconciliou com o Pai, nos tornou inculpáveis. O Pai olha para nós e não vê culpa, não vê falha, não vê pecado em nós por causa da cruz, por causa do sangue de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus em nós. Olha que coisa tremenda. A consequência arruinadora do pecado foi universal e difundida, colocando toda a criação em discordância com Deus e consigo mesma. Olha Romanos 8, do 20 ao 23. Quero ler com você aqui. Estou lendo bastante textos hoje, né? Se faz necessário. Romanos 8, do 20 ao 23. Eu vou estar lendo aqui. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só, eu comecei aqui a live falando que Jesus nos resgatou do cativeiro das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Então, no reino do Pai, né? Então, olha só o que Romanos está falando, que toda a criação está cativa por causa do pecado do homem, que toda a criação geme esperando esse momento de resgate, esperando esse momento de libertação. E até nós, como filhos de Deus, é impossível a gente não concordar que todos nós gememos esperando esse momento do grande resgate, do grande livramento. Nós temos a paz de Cristo que habita no nosso coração e nos mantém num lugar seguro na presença de Deus, mas nós sabemos que é uma realidade a opressão que acontece nesses dias, o poder das trevas reinando, né, no mundo, né, o Deus desse século, né, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não pudessem ser salvos. Nós estamos debaixo dessa atmosfera, nós estamos debaixo desse peso, dessa carga, mas nós sabemos que temos uma esperança, que Jesus, ele já fez isso na cruz do Calvário. Até onde o inimigo consegue me manter cativa? Até onde ele consegue me oprimir? Até onde eu não entendi a palavra, até onde eu não compreendi a verdade do reino. Porque quando eu entendo, eu me alinho a essa vontade e o inimigo não terá domínio sobre nós, como diz o texto bíblico, não é? A morte de Cristo restaurou a harmonia e a comunhão que um dia existiram entre Deus e a sua criação. Quando ele falou lá dos céus, né, que ele reconciliou consigo, tanto sobre a terra como nos céus, é porque nós éramos inimigos de Deus, mas por causa do sangue da cruz, por causa de Jesus, da sua disposição em ir para a cruz do Calvário, Deus se reconciliou conosco, Deus nos aceitou e tem nos recebido. Então, queridos, olha, não há obra maior. Quem poderia fazer isso? Quem poderia? Não existe na terra ninguém que poderia fazer isso.
Não existe nos céus ninguém que poderia fazer isso além de Jesus. Você vai ler em Apocalipse que não havia ninguém, João chora porque não há ninguém que seja capaz de abrir o livro. E aí ele vê o Cordeiro entrando, que é Jesus, porque ele é digno de abrir o livro da vida e trazer vida e salvação. Então existe um Deus que seja tão maravilhoso como o nosso Deus. Você vê que Paulo ele precisa trazer esse ensinamento, essa revelação à igreja de Colosso, porque os irmãos estavam confusos, os irmãos estavam meio perdidos, estavam se deixando levar pelo aquilo que os falsos mestres estavam ensinando. E a igreja dos nossos dias, será que é diferente, irmãos? Tanta gente confusa dentro da igreja, tanta gente que não sabe, que não entendeu o que Jesus fez por nós. Queridos, nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Não há outro além do nosso Deus. Nós precisamos disseminar essa mensagem. Nós precisamos falar para as pessoas de quem é o nosso Deus. Contar para eles das grandezas que o nosso Jesus fez ali na cruz do Calvário. E contar para eles também o que ele tem feito na nossa vida, porque nós somos testemunhas de Jesus. Eu sou uma testemunha de Jesus, do que ele fez na minha vida. Você é uma testemunha de Jesus. Nós precisamos contar, porque nenhum outro fez o que nosso Deus fez. Nenhum outro foi para a cruz do Calvário se entregar por amor, morrer na cruz, permanecer morto 3 dias e no 3º dia ressuscitar. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa que nosso Jesus fez. Eu quero encerrar essa live hoje, deixando essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, semana que vem eu vou dar continuidade ainda no capítulo 1. Né? Não dava para passar batido aqui diante de todo esse texto tão maravilhoso. Eu precisava me aprofundar um pouquinho falando dessas realidades para você. Mas sexta-feira que vem eu vou dar continuidade aqui no verso 24, tá bom? E quarta-feira eu vou ter alguém especial aqui comigo, que vai fazer a live comigo e vai testemunhar, vai glorificar o nome do Senhor, tá bom? Eu quero te lembrar de não esquecer de curtir meu vídeo aí, compartilhar para as pessoas que você conhece. A palavra não voltará vazia, irmãos. Ela cumprirá o propósito que Deus tem. Não é por um acaso que Deus quis trazer esse texto hoje dessa maneira. Ele tem um alvo, então seja instrumento de Deus e envie a live para outras pessoas, né? Não esquece de curtir, de compartilhar, não esquece também que eu vou estar mandando a live lá para o YouTube, no meu canal, Chave Mestra. Se inscreve lá no meu canal, curte, mesmo que você já tenha assistido aqui, curte, compartilha, tá bom? Isso é importante para mim, tá bom? E eu quero orar por você nesta manhã. Senhor, deixa eu tomar aqui um chazinho. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta nesta manhã e eu tenho plena convicção de que ela não voltará vazia. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, aviva a Tua palavra nas nossas vidas, nos nossos corações. Senhor, por onde quer que essa palavra for, onde quer que ela chegar, ela promova vida. Vida no coração daqueles que estão em dúvida, no coração daqueles que estão inseguros, no coração daqueles, Espírito Santo, que ainda não entenderam claramente o Teu plano, o Teu propósito, tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Se revela a esses corações, Senhor, através desta live. Traz ali uma convicção de fé, uma convicção de que está no caminho certo, de que está fazendo o que é certo. Jesus vem tocando agora as vidas e vem tirando todo o véu, todo o manto, Senhor, que não permite que as pessoas enxerguem, que as pessoas entendam. Tira os mantos, tira os véus do entendimento, Senhor, e traz clareza. Senhor, como eu citei aqui, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam. Deus, em nome de Jesus, vem tirando toda a venda dos olhos espirituais, tira toda a venda que impede que as pessoas reconheçam que não há outro além de Ti, que não há Deus tão grande como o Senhor, que não há Deus tão poderoso como o Senhor.
Senhor. Se revela a esses corações, Jesus, se revela a essas vidas, faz nova todas as coisas, traz salvação sobre essas vidas, Pai. Oh, Senhor Deus, que haja rendição diante da Tua presença, que eles reconheçam a Tua grandeza e o Teu poder e o Teu amor, e eles se rendam a Ti, passem a viver uma nova vida na Tua presença, que eles possam usufruir do que o Senhor fez na cruz do Calvário, que eles possam usufruir dessa nova identidade que o Senhor está dando para eles, a identidade de filho de Deus. Senhor, que eles possam se apropriar da cultura do teu reino, porque houve uma deportação. Nós saímos do reino das trevas e fomos colocados no reino do Filho do amor de Deus. Senhor, nós precisamos viver de maneira correta, da maneira que o Senhor quer, nesse novo reino, nesse novo lugar. Um grande resgate foi operado, Jesus querido, e como foi falado aqui no início da live, alguém poderia tirar da boca do leão, a presa. Senhor, em Ti as pessoas podem ser libertas, em Ti há poder para sair desse lugar, para sair desse cativeiro, Senhor. Age poderosamente sobre a vida desses que estão assistindo a live agora, depois, onde quer que essa live for, que o Senhor promova a libertação, que o Senhor promova a cura, essa deportação para o reino do Filho do seu amor. Age, Senhor, poderosamente, a Tua palavra não vai voltar vazia. Ministra sobre aqueles que estarão assistindo para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, seja louvado, seja engrandecido, seja exaltado eternamente, porque não há outro além de Ti, Senhor. Nós Te rendemos graças, nós Te rendemos louvor, nós Te rendemos adoração. Tu és digno, Tu és justo, Tu és santo, não há outro além de Ti, não há outro Deus tão grande como nosso Deus. Seja adorado eternamente, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Bom dia aí, pessoal, que entrou agora no finalzinho. Deus abençoe seu dia. Assiste aí desde o início, Deus falou poderosamente essa manhã, e eu quero agradecer aí vocês que estiveram, né, aqui presentes. Deus te abençoe, bom final de semana para vocês. Góis, se você está aí na estrada, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, né? Que você tenha um dia abençoado aí, que o Senhor te conduza em todo o tempo. Né? Deus abençoe, irmãos. Hoje na Ramá tem reunião de oração, tem Royal Kids, né? Sábado nós temos louvorzão aí na Ramá, 19 horas, vai ser um tempo ali de adoração, um tempo de rendição na presença do Senhor através do louvor, através da adoração. Se você quer vir participar, está convidado aí, tá bom? Em nome de Jesus. E domingo nós temos o nosso culto da família, vamos receber uma porção da palavra de Deus ali, tá bom? Queridos, Deus te abençoe, bom final de semana, cheio da presença do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Bom dia!